E aí, qual que é o time equivalente ao seu na Premier League? Será que o Manchester City é o Palmeiras da Premier League? Quem que representa o Flamengo? E o Corinthians? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo. E já escreve aí embaixo para quem você vai torcer nessa Premier League. Ou na próxima, né? Porque tá difícil mudar o campeão dessa. Bem, vamos começar pelo mais lógico do momento, né? Liverpool e Flamengo. Os dois que se enfrentaram na final do Mundial de Clubes foram, além de campeões dos campeonatos continentais no ano passado, também dos nacionais. Ainda que no caso o Liverpool ainda não foi, né? Mas convenhamos que é meio impossível isso não ocorrer, né? Foram os times a serem batidos em 2019 e continuam num bom momento em 2020. Apesar que os Reds foram eliminados da Champions, né? O que deixa nesse momento o Flamengo em uma situação um pouco melhor. Ambos têm um trio de ataque de confiança, enquanto os Reds têm Salah, Mané e Firmino, o Mengão tem Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Olha, longe de mim tá comparando os dois trios, né? Eu tô mostrando só a importância deles para cada time. As duas equipes sobraram na Liga Nacional, aquele monte de pontos na frente do segundo colocado, que no caso é o segundo aqui da nossa lista, Palmeiras e Manchester City. O Palmeiras e o City são bem semelhantes em vários aspectos, e eu não tô falando só de Gabriel Jesus não, viu? São grandes potências financeiras, cada um em seu respectivo país, e que dominaram o campeonato nacional nos últimos 4 anos. O Palmeiras venceu 2 dos últimos 4 anos, tem um vice e um terceiro lugar. Já o Manchester City nos últimos 4 anos venceu 2 Premier Leagues, tem um vice e um terceiro lugar. Ah, olha só. E não é só isso, hein? Os dois clubes estão em busca de uma conquista inédita, que no caso do Palmeiras é o Mundial e no caso do Citão da Massa é a Champions. E quem sabe o Mundial depois, né? Além disso, o treinador multicampeão na beira do gramado se repete nos dois casos. Ok, talvez o Guardiola seja um pouquinho melhor que o Luxemburgo, mas bem pouco, né? E já que estamos indo na ordem do campeonato, vamos falar do Leicester e seu equivalente no Brasil, o Atlético Paranaense. Pois é, são os times que, apesar de um investimento bem menor, têm brigado entre os grandes nos últimos anos. Torcidas menores e apenas um campeonato nacional cada um na história. O Furacão, assim como o Leicester, tem conseguido formar bons times sem craques renomados e assim buscar sempre bons resultados. Eu acho uma comparação bem válida aqui, né? Agora uma comparação que todo mundo sabia que ia ser feita. Manchester United e São Paulo. É a famosa draga, né? Quando o assunto é títulos, quem é que tem mais? 3 Libertadores de um lado, 3 Champions do outro. Agora, quando o assunto é campeonato nacional, é sacanagem, né? O United tem 20, além de 12 Copas da Inglaterra. Mas eu acho importante lembrar que o campeonato inglês tem mais de 120 anos, enquanto o brasileiro, considerado pela CBF, só tem 60, 70 anos. E outra coisa, o tricolor paulista tem um mundial a mais. Então, chupa o United. Ambos os times têm história, dominaram os anos 2000 e estão em um momento de reconstrução, brigando para voltar a ser o que foram um pouco tempo atrás. Bem, vamos falar do Galo e aqui a coisa fica bem clara, né? O Wolverhampton tem tudo para ser o destino do Galo, voltar a fazer boas campanhas e se destacar. Isso porque os dois times se reforçaram e no caso dos Lobos da Premier League, isso deu certo. Uma boa temporada, aliás, cada vez melhor nos últimos anos, né? No caso do Atlético Mineiro, isso ainda é um sonho, mas com a chegada de Sampaoli e a possibilidade de várias novas contratações, como o Keno, que acabou de ser noticiado, né? Além das que já aconteceram, tudo parece possível. O importante é não perder o controle na questão financeira, né? Isso principalmente porque temos o exemplo que é o próximo da nossa lista. O grande rival Cruzeiro e o Aston Villa. Cruzeiro é um dos maiores do Brasil, títulos e história nas camisas, né? E eu mesmo no caso do Aston Villa, apesar da história recente ser mais favorável à Raposa. Só que no ano passado, problemas financeiros e má administração, além do futebol bem abaixo do esperado, né, fizeram com o Cruzeiro ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, time grande às vezes cai. E o Aston Villa pode ser outro a provar esse amargo gosto muito em breve. Apesar de nada confirmado ainda, a situação tá feia, viu? São 7 títulos do Campeonato Inglês e 7 Copas da Inglaterra, além de uma Champions League, mas nenhum desses títulos faz diferença com o mau desempenho em campo apresentado pela equipe esse ano. Bem, talvez o Aston Villa, ou Villans, como são chamados também, consiga escapar ainda dessa, mas não tá fácil não. Botafogo e Newcastle é a comparação que todo mundo queria ver aqui, né? Os dois são alvinegros de história. O Newcastle é um dos grandes campeões do início do futebol e já tem 4 títulos de campeonato inglês e 6 Copas da Inglaterra, todos conquistados antes da década de 60. Tradicional como o Botafogo, campeão do Brasileiro de 68 e de 95, além de vários estaduais desde 1907 até hoje. Ambos estão em uma mudança estrutural no time, financeira
financeira e administrativa, a transformação do Glorioso em um clube-empresa e a possível compra do Newcastle pelo bilionário árabe. Mas o resultado disso não deve ser tão rápido, né? Quem você acha que volta a ser referência nacional antes? O Fogão ou o Newcastle? Escreve aí embaixo pra gente. O Everton também tem um equivalente nacional nessa lista, e eu tô falando do Bahia. A classificação final dos dois times pode não ser a melhor, mas são várias coisas que atraem o público e que fazem com que sejam importantes no cenário nacional. Um elenco bem formado, com um treinador de confiança, um clube conhecidamente bem organizado e administrado muito bem, que facilita atrair atletas de alto nível, além de, lógico, as finanças em dia, né? Bem, os dois se colocam como um time popular, feito como um objetivo de ser, como é também chamado Everton, o clube do povo. Vamos agora para o sul do Brasil e lógico que teríamos o azul de um lado e vermelho do outro. O Chelsea pode ser facilmente comparado com o Grêmio. Não é só pela cor que eu tô falando isso. Os dois são times que brigam pela parte de cima da tabela e isso já com uma certa frequência nos últimos anos. Não só nos campeonatos nacionais não, mas nas competições continentais isso também acontece. E os dois não se deram tão bem quando a questão é mundial interclubes. Além desse fato, os treinadores dos dois clubes são ex-jogadores e que se dando muito bem como comandantes de equipe. O Frank Lampard pegou o Blues desestruturado e mesmo sem poder contratar, organizou a equipe. E o Renatão, você já sabe, né? Não é todo mundo que ganha a Libertadores. Quem é o grande rival do Chelsea? E quem que é o grande rival do Grêmio? Pois é, vamos falar de Arsenal e Internacional. Olha, não é só na cor que os dois parecem não, o Internacional teve seu momento lá nos anos 2000, Libertadores, Mundial, época que o Arsenal conseguiu também o incrível feito de ganhar a Premier League invicto. Algo exclusivo dos Gunners até hoje. Apesar do Arsenal ter mais títulos nacionais na história, o Inter tem Libertadores e Mundial na sala de troféus. E quando o assunto é time e jogadores, os colorados têm pelo menos uma coisa a se vangloriar. O Cuesta tem um momento muito melhor que o Davi Luiz e isso fica bem claro. Ah, você tá esperando eu falar do Corinthians e do Santos? Ou do Fluminense? Olha, esses times também têm seus equivalentes e estão no artigo original que foi feito pelo Ian, lá no aplicativo OneFootball. E se você quiser ver, já faz o download para não perder nada do futebol nacional e internacional. Já deixa também o like e se inscreve aqui para não perder vídeos aqui do canal. E se você quiser ver outros vídeos anteriores, você pode clicar desse lado ou desse lado. Valeu pela atenção e até a próxima!